em brochura, impressa, tendo-a no meio digital, é a palavra de Deus. Amém? Não importa a forma, a Bíblia já foi impressa e acessível em muitas formas. Já se teve acesso à Bíblia através de pergaminhos, né, feitos de pele, que era muito custoso, escrita e copiada à mão. Já se teve a Bíblia através do papiro, também material custoso e também copiada à mão. A Bíblia impressa, primeiro livro impresso na gráfica de Gutenberg, foi a Bíblia Sagrada. Não por acaso, não podia ser outro livro, mas o livro dos livros é o primeiro a ser impresso na Europa. A Bíblia hoje está acessível através do meio digital, está no seu smartphone, está no seu computador, não importa a forma, o importante é que você se envolva com a palavra. Então, tendo a palavra, tome a Bíblia Sagrada agora, abra comigo a Bíblia no livro dos Juízes, lá no Antigo Testamento, livro dos Juízes, lá no início, não é? Ainda no início do Antigo Testamento, podemos dizer assim, visto ser este um dos primeiros livros lá no Antigo Testamento, livro histórico, livro que conta a história do povo de Deus, do povo de Israel, no período em que ainda não havia monarquia, não havia um reino estabelecido através da figura de um monarca, da figura de um rei. Tome comigo a Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 13. Tome comigo a palavra de Deus. Livro dos Juízes, capítulo de número 13. Esse capítulo principia a história de Sansão. Se Deus permitir, querido, a gente vai trazer aqui uma sequência de ministrações acerca da história de Sansão. Hoje, e para a gente não fazer assim correndo, não é? É ruim você trazer a palavra correndo. A narrativa de Sansão é a mais longa desse livro. Então vale a pena a gente parar um pouco para ver aquilo que Deus inspirou ser escrito por mais vezes, ou por uma extensão maior. Certamente há lições preciosas. E para que a gente possa aproveitar bem as lições, é importante não fazer correndo, não fazer de forma muito compacta. Então, se Deus permitir, a gente começa hoje e em outros momentos e outras oportunidades a gente sequencia. Amém? Sob a temática Nazireu de Deus por toda a vida. Eu quero principiar com você nessa oportunidade esse exame na palavra de Deus. Livro dos Juízes, capítulo de número 13, diz assim a palavra de Deus: os israelitas pecaram uma vez mais contra Yahvé, o Senhor, e por esse motivo ele permitiu que sofressem por 40 anos sob o domínio dos filisteus. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tivestes filhos. Contudo, conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido, porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Em seguida,
a mulher foi contar tudo a seu marido e disse: um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência do anjo de Deus, tal era seu poder e majestade. Não perguntei de onde vinha, tampouco me revelou seu nome, mas ele me prometeu: conceberás e darás à luz a um filho. De hoje em diante não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe até a sua morte. Glória a Deus. Queridos amados, nós estamos em uma narrativa que vai encerrando uma etapa histórica na vida do povo do Senhor. E uma verdade que a gente pode extrair desse período histórico é a expressão usada e reutilizada pelo escritor sagrado, inspirado pelo Espírito de Deus, quando ele inicia o capítulo 13 e ele diz: os israelitas pecaram uma vez mais contra o Senhor. E assim, quando você percorre o livro dos Juízes, salta aos olhos o fato de que o povo de Deus reiteradamente caía, reiteradamente, sucessivamente pecavam, se afastavam do Senhor, deixavam a aliança, deixavam o concerto, deixavam os estatutos de Deus e se esqueciam da aliança do Senhor e se afastavam do Senhor. Mas eles não se afastavam apenas porque haviam esmorecido na sua caminhada de fé. Eles não se afastavam do Senhor, eles não se esqueciam da aliança, do concerto, dos estatutos de Deus, apenas porque haviam se esfriado na fé. Não era exatamente isso que acontecia com a sua vida religiosa, não. A vida religiosa daquela nação, a vida religiosa daquele povo, era uma vida, eu posso dizer numa linguagem nossa, era uma vida palpitante. Eles estavam sempre envolvidos em festivais religiosos. Eles estavam sempre envolvidos no seu calendário religioso. O problema não era a religião, não, eles tinham religião. E eu volto a dizer que eles tinham religião até demais. Sabe, eles envolviam-se com a religião até demais. O problema é que a religiosidade daquele povo não era uma religiosidade exclusiva a um Deus único e verdadeiro. O problema era que a religiosidade daquele povo, era que o sentimento religioso daquela nação não se voltava unicamente para o Deus dos céus. Eles tinham um problema na sua fé, é que a sua fé era uma fé que estava dividida. Eles tinham um problema na sua crença, é que a sua crença era uma crença contaminada. O problema na sua fé é que eles ouviam muitas vozes, haviam muitos ensinos diferentes, muitas filosofias diferentes. Eu posso dizer numa expressão moderna, haviam muitas teologias diferentes apresentadas àquela nação, de modo que eles, como na palavra que vai ser usada depois pelo profeta Elias, na narrativa dos reis, eles cocheavam entre dois pensamentos. E na verdade, quando a gente se volta para o período histórico do livro dos Juízes, nós percebemos que eles cocheavam não apenas entre dois pensamentos, mas entre três pensamentos, ora entre quatro pensamentos. Por quê? Porque havia no meio do povo de Deus aqueles que eram da nação cananita. O remanescente cananeu habitava em meio às tribos de Israel, e por conta desse envolvimento, por conta dessa proximidade, por conta dessa aliança, eu posso dizer que eles iam firmando com o povo da terra, um povo que não conhecia o verdadeiro Deus, um povo que não adorava ao verdadeiro Deus, não. O povo daquela região
era adorador de uma divindade maligna chamada Moloque. E Moloque, ele era representado por um touro feito de metal, e esse touro tinha o seu ventre oco, de modo que se podia colocar no ventre daquele ídolo uma criança, um bebê recém-nascido, e eles faziam esse tipo de coisa maligna. Colocava-se ali uma criança, e eles fechavam aquele ídolo de metal, aquele em forma de boi, eles colocavam dentro ali aquela criança ainda viva, e aqueciam fogo, e aqueciam uma fogueira, e aquela criança aos gritos, ela vinha a morrer, e era sacrificada de forma terrível aquela divindade maligna. Eles eram adoradores de Baal, Baal que eles consideravam aquele que lhes trazia as estações do ano, aquele que fazia a terra ser fertilizada, aquele que era uma divindade voltada para a fertilidade do campo. Eles adoravam Baal, e tinha o Baal da montanha, e tinha o Baal da árvore, e tinha o Baal do bosque, e Baal tinha muitas facetas, e havia os Balaíns, e eles eram adoradores de Baal, eles eram adoradores de Astarote, uma divindade feminina, voltada para a fertilidade feminina, voltada para o sexismo, e esses cultos que eram voltados para essas divindades cananitas, para o panteão de deuses, de falsas divindades cananitas. Esse culto, ele era envolvido com orgias. Esses templos aonde se adoravam aquelas divindades, havia bebida, haviam festivais, haviam sacerdotisas que eram, na verdade, prostitutas cultuais, com quem se podia deitar, sabe? Então era um culto palpitante, era uma religiosidade palpitante, e isso atraía a um povo que foi ensinado desde a sua gênese, desde a sua meninice, a adorar um Deus que não se podia ver, a adorar um Deus que não se podia carregar, a adorar um Deus que era maior que o céu, que era maior que a terra, que era maior que a montanha. Não se adorava o sol pensando que o sol era esse Deus, porque o sol era apenas a criação desse Deus. Não se adorava a lua pensando que a lua fosse esse Deus, não, porque a lua era apenas a criação desse Deus, apenas dava notícia que havia um Deus grande, que havia um Deus glorioso. Não se adorava esse Deus se voltando para adorar as estrelas dos céus, porque as estrelas que brilhavam nos céus, sabe, as grandes nebulosas, os grandes ninhos estelares, as constelações, o Órion e as Pleiades, e todas as constelações que brilhavam nos céus, apenas declaravam que havia um Deus glorioso, que havia um Deus poderoso, havia um Deus que era maior que as estrelas, maior que o firmamento, maior que todas as coisas. Porém, não se podia ver esse Deus. E mais, essa nação era ensinada a adorar um Deus que era santo, um Deus que não se contaminava com o pecado, um Deus diante de quem mais tarde, na revelação de Isaías, vai se revelar que na sua presença os serafins ardendo em fogo, com duas asas voando, com duas cobrindo o rosto, com duas impedindo a caminhada dos pés, eles declaravam sem cessar: Kadosh, 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 Yahvé Savaot, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eles ainda declaravam, arrematando, dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus glorioso, que grandes sinais e maravilhas havia realizado no passado, estava na história daquele povo, na história dos seus pais. Mas é um Deus com quem não se podia ver, não se podia falar com ele face a face, de modo que o culto cananita se tornava atrativo, porque o culto cananita trazia divindades que podiam ser vistas, traziam divindades que podiam ser tocadas, e mais, era um culto palpitante. Ali se podia tomar vinho, ali se podia se embriagar, ali se podia se prostituir, ali tudo era permitido. Então aquele culto atraía muitos, aquele culto, aquela forma de adoração, aquela forma permissiva e liberal, ela era atrativa, ela era atrativa, de modo que a nação de Israel
Por vezes, eles se viam atraídos e deixavam a aliança do seu Deus e se voltavam para adorar falsas divindades e se contaminavam, e se contaminando, perdiam a comunhão com o seu Deus, perdiam mais a proteção do seu Deus, perdiam ainda a presença gloriosa de Deus que lhes dava a vitória, porque diz a palavra que quando o Senhor colocou o povo naquela terra, trazido eles do Egito, geração após geração, eles ocupariam a terra, e debaixo da aliança do Senhor é dito que o Senhor proveria aquela nação. De janeiro a dezembro, diz a palavra, os olhos do Senhor estariam sobre a terra, e Ele mandaria as primeiras chuvas que iam amolecendo a terra, de modo que alguém podia semear, e Ele mandaria as últimas chuvas, de modo que a terra pudesse produzir, reverdecer, e houvesse colheitas abundantes, e houvesse prosperidade, e os estoques estivessem plenos, e a nação pudesse crescer com saúde, e pudesse prosperar. E diz a palavra que os olhos do Senhor estavam sobre a terra, desde o começo até o final do ano, cuidando, zelando, protegendo, fazendo dar certo. Mas eles eram atraídos por outros cultos e se envolviam, e por isso, vezes após vezes, pecavam. E quando estavam em pecado, e quando estavam agora envolvidos, embriagados com aqueles cultos rituais, adorando demônios, então se tornavam escravos, porque aquele que se volta para o pecado se torna escravo do pecado. O pecado escraviza. Sabe aquele joguinho de celular? Ele também escraviza. Sabe aquela rede social que não te deixa, não te dá sossego, mas o tempo todo fica apitando, dizendo mais uma bobagem foi publicada, o que será? E você não consegue se desconectar, também escraviza. Sabe, aquilo para que você se volta, aquilo para onde se coloca o teu coração, vai te amarrar, vai te prender, vai te escravizar. E quando eles estavam escravos, presos, enredados, aí se levantava a opressão sobre a vida deles. Aí vinha o adversário, porque o inimigo das nossas almas, ele não veio apenas para dizer, olha, o negócio é paz e amor. O negócio é paz e amor, não é só paz e amor, não. É droga, é escravidão, é depressão, é prisão, é criminalidade. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para enganar, ele veio para destruir, ele veio para descasar, ele veio para jogar o homem na sarjeta e na miséria. De modo que aquela nação que começava espiritualmente indo para a sarjeta, daqui a pouco eram escravizados, daqui a pouco eram tributados, não tinham liberdade, eram levados escravos, estavam debaixo de opressão. E quando eles se viam oprimidos, e quando eles se viam despossuídos sem nada, aquela nação clamava ao Todo-Poderoso. Aquela nação então se lembrava do Senhor, e se lembrava daquilo que o Senhor havia lhes dito: se vocês me deixarem, eu também deixarei vocês. Se vocês me abandonarem, eu também serei obrigado. Eu não quero, mas eu serei obrigado a abandonar vocês, porque eu não vou ficar junto de quem não me quer por perto. Eu não vou obrigar vocês a ter a minha presença. Eu não vou impor a vocês a força, a minha presença. Deus nos chama para adorá-lo, mas nos chama para adorá-lo em liberdade. Deus nos chama para servi-lo, mas nos chama para servi-lo em liberdade. Deus não nos quer a Ele presos porque o álcool me prendeu. Deus não quer a Ele presos porque a droga me prendeu, não. Deus nos quer na sua presença em liberdade, livre para adorar, livre para glorificar, livre para ir à sua presença, livre para estar na sua presença, livre para buscar a sua presença. E quanto mais nós buscamos, mais dele nós obtemos. Eu posso te afirmar que Deus não tem filhos preferidos. Mas ainda que Deus não tenha filhos preferidos, eu não posso negar a você uma verdade. É que Deus tem filhos mais achegados a Ele. A palavra diz: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai abrir. Se você pedir, você vai receber. Jesus vai dizer: é tomada a força, o relacionamento com Deus
envolve a nossa alma. O primeiro mandamento já dizia isso: adorarás o Senhor teu Deus. Mas é como essa adoração? É com todo o teu coração. Como essa adoração? É com toda a tua alma, é com toda a tua emoção, é com toda a tua inteligência, é com todo o teu entendimento, é com toda a tua paixão, é com todo o teu envolvimento. Quanto mais você se envolver com Ele, mais Ele vai dar para você. Mais glória, mais presença, mais unção, mais revelação. Mas a nação de Israel se afastava. E é nesse contexto, é nesse período, que uma família da tribo de Dan, em um território de conflito, porque uma nação filistia, vindos das regiões do grande mar, o mar Mediterrâneo, haviam aportado naquela terra, desde os dias de Abraão, que eles começaram a migrar para aquele território, e foram ocupando o território, e era um povo belicoso, ou seja, dado à guerra. Era um povo voltado para a guerra, era um povo voltado para as batalhas, para as lutas militares, para a tecnologia militar. Era um povo que era como gafanhoto. Eles tinham, a gana de tomar o que era de outras nações. Eles invadiam o território de outras nações, e eles oprimiam aquelas nações, e tornavam aquelas nações suas tributárias, e eles se penduravam na economia daquela nação, e passavam a drenar e a sugar aquela nação que eles dominavam. Esse povo vai aportar ali naquele território, e vão dar nome àquele território, chamando a terra de Palestina, nome que dá aquela região até hoje. Aquele povo vai estabelecer ali 5 cidades. Haviam 5 tiranos que dominavam aquele povo, e havia Asdod, e havia Gate, e havia Ecrom, e aquele povo está estabelecido naquela região, e sendo o povo que ocupava a região, eles começam a influenciar o povo de Deus. E eles adoravam a divindade chamada Dagon. E Dagon era meio peixe, meio homem. E eles achavam que Dagon era o provedor das suas vidas, era o provedor das suas colheitas, era o provedor das suas pescarias, era aquele que lhes dava vitória na guerra. E eles adoravam aquela falsa divindade. E daqui a pouco a nação de Israel, o povo de Deus, vai ser enredado também para cultuar a Dagon, vai ser envolvido também com a teologia trazida por aquele povo estranho. Daqui a pouco a nação de Israel, ela está em um território fronteiriço de conflito, de modo que muitos da tribo de Dan vão precisar sair daquele território, vão se afastar, mas um remanescente fiel fica acampado ali. Um remanescente fiel parece dizer que aquele território era a herança do Senhor. Um remanescente fiel parece dizer, ainda que mudem as circunstâncias, ainda que mude o território, ainda que mudem, o que pensa a sociedade, ainda que a maneira de cultuar mude, parece que havia um remanescente que dizia, todavia eu adorarei ao Senhor, todavia eu permanecerei no território da presença do Senhor e não vou arredar o pé. Em meio àquele remanescente havia uma família, e aquela família, o marido e a esposa. E é sobre essa família que eu quero ministrar nessa manhã. É sobre essa família que eu quero trazer lições ao teu coração nessa manhã. Aquela família, eles tinham um problema. Aquela família, em casa havia um problema. Ainda que o território fosse difícil, ainda que o território oferecesse desafios, ainda que fosse um território belicoso, ainda que eles não fossem benquistos no território, devido à presença dos invasores e do remanescente cananita, aqueles que ali estavam, e aquela família em especial, eles enfrentavam um dilema. E o primeiro dilema é que eles não tinham filhos. A esposa não podia gerar. Olha, quando uma mulher não podia gerar naquela cultura, ela entrava em risco duplo, porque morrendo o marido, ela não podia herdar o que era do marido. Não, a terra precisava ser resgatada pelo parente próximo. Era preciso haver um remidor que remisse a terra, que recebesse a terra, e junto com a terra viria a mulher.
Junto com a terra viria o amparo à mulher, mas era preciso que o parente próximo quisesse herdar a terra, quisesse receber a terra, quisesse cuidar da terra e mais ainda, quisesse continuar a família do parente morto, porque o filho nascido não era sequer considerado filho do remidor, mas era filho da mulher e do parente que havia morrido. A mulher, quando não podia gerar, ela ainda tinha o opróbrio porque olhava-se para uma mulher que não podia gerar e dizia, ela é refém de maldição. Porque a palavra dizia que com a bênção do Senhor haveria fertilidade, não só na terra, mas haveria fertilidade no ventre. Então a mulher que não podia gerar, olhava-se para ela e dizia, é uma pecadora. Olhava-se para ela e dizia, está debaixo de maldição. Olhava-se para aquela casa, para aquela família, e alguém dizia, aquela família é uma família amaldiçoada. E alguém olhando para aquela família, olhava com preconceito. Olhando para aquela família dizia, eles são infiéis. Olhando para aquela família dizia, eles estão devendo alguma coisa para Deus, visto que Deus tem julgado a causa deles e tem colocado sobre eles essa maldição. Mas uma coisa é como a sociedade vê. Uma visão é a visão da sociedade. Uma visão é a visão de quem está embaixo. Diferente é a visão de quem está em cima. Quem está embaixo tem a visão de baixo, mas quem está em cima olha de cima para baixo. E a palavra diz, Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, o homem olha o que está, sabe, na superfície. Mas a palavra diz, o Senhor, Ele olha e Ele vai no profundo, no oculto, e Ele sonda o coração. Ele sabe não como parece, mas Ele sabe como é. Deus te conhece, não como você aparenta. Deus te conhece, Deus me conhece como você é e como realmente eu sou. E olhando para aquele casal, há uma coisa no livro dos Juízes que a gente aprende, é que a nossa infidelidade não faz Deus ser infiel. Você pode glorificar a Deus por isso. O nosso erro não faz Deus errar. A nossa fraqueza não faz Deus fraquejar. A nossa desistência não faz Deus desistir. Oh, aleluia. E Deus não desiste, e Deus não fraqueja, e Ele não muda os seus propósitos. E mais ainda, as circunstâncias não impedem que Deus haja na história. As circunstâncias não impedem o agir de Deus antes. Deus toma as circunstâncias e nos faz viver uma palavra que diz todas as coisas. Olha todas as coisas à tua volta, olha todas as coisas que te cercam, olha o contexto que te envolve. Saibam a verdade, todas as coisas, elas não vão impedir, mas todas as coisas, que elas queiram, que elas não queiram, elas vão contribuir para o teu bem, segundo o querer e a vontade de Deus na tua vida. Ele diz na sua palavra, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, para vos dar o fim que desejais, são pensamentos de bem e não de mal. Deus não desiste, ainda que você desiste. Deus, Ele não se afasta, ainda que você se afaste. Ele parece se afastar, mas Ele não te perde de vista. Os olhos do Senhor te vê. E o Senhor via aquela família, e o Senhor via o coração daquela mulher. Ah, que vontade de ter um filho. Ah, que desejo. Eu penso que ela lembrava de Abraão. Eu penso que Manoá, cujo nome significa descanso. Manoá, como ter descanso em circunstâncias que são adversas. Como ter descanso vivendo em um território que mais parece um acampamento de refugiados da guerra. Como ter descanso em meio a uma sociedade corrompida. Como ter descanso se mesmo eu não tenho futuro, porque não ter um filho significava eu não tenho futuro. Como Abraão vai dizer na tenda, coberto pela tenda, em uma noite escura, ele vai dizer diante do Deus que dizia para ele, Abraão, eu tenho te abençoado. E ele vai dizer, Senhor, de que me serve a tua bênção se eu não tenho quem possa herdar
o que eu tenho, é alguém nascido na minha casa que vai herdar o que eu possuo. E Deus vai dizer para Abraão: Abraão, a tua visão é pequena, a tua visão é curta, essa tenda apertada, esse lugar entanguido, está tirando a tua visão. Sai de dentro da tenda, agora olha para o céu. Ei, Candiasteia, eu te disse, ele é maior que as estrelas. Eu te disse, ele é maior que o Alfa, que o Ômega, que as Pleiades, que o Sol, que a Lua. Ele é maior que todas as coisas. Abraão, conta as estrelas se você pode. Assim será a tua semente, assim será a tua descendência. Conta os grãos de areia que tem no deserto. É assim que será a multiplicação de nações que virão de ti. E a visão de Abraão é aberta. Eu penso que Manoá lembrava de Abraão. Eu penso que a sua esposa, cujo nome sequer é mencionado no texto, lembrava de Sarai. Sarai não podia engravidar, mas Deus a visitou. Eu penso que aquele casal, em meio a uma geração promíscua, em meio a geração que não se voltava mais para Deus, em meio a geração que tinha o coração dividido, aquela família ainda guardava o conserto, aquela família ainda guardava os princípios, aquela família ainda cria sem ver, ainda esperava contra a esperança. Aquela família, como Abacuque, podia dizer ainda que a figueira não floresça, o fruto da oliveira minta, e nos currais não haja gado, nem mantimento nos campos. Todavia, eu me alegrarei do Senhor. Eu não deixarei o seu conserto, eu não deixarei a sua presença, eu não deixarei de crer. Ele me fará andar, ele ainda vai me visitar um dia. Eu penso que eles tinham uma esperança. E a palavra diz: Deus trabalha para aquele que nele espera. Espera nessa manhã no Senhor. Coloca a tua esperança no Senhor. Coloca a tua... eu não sei como é que vai ser. Espera no Senhor. Eu não sei como é que vai ser. Você não precisa saber como é que vai ser. Você só precisa saber em quem esperar. Espera no Senhor. Coloca a tua esperança no Senhor. Coloca a tua confiança no Senhor. E Jó vai dizer: eu sei em quem tenho crido. Eu sei. E ele vai dizer: e eu espero. Porque ele vai dizer: o meu Deus, por fim, ao fim desse processo, ao fim dessa história, o meu Deus, ele há de se levantar sobre a terra. É fácil dizer isso vestido de paletó. É fácil dizer isso pregando na tela. O difícil é dizer isso doente. O difícil é dizer isso chagado, desenganado da medicina. Com alguém apontando e dizendo: está debaixo de maldição, está debaixo de prova, pecou, fez algo que desagradou a Deus. É por isso que está passando o que está passando. A vitória vai ter muitos pais, mas a derrota, ela é sempre órfã. Agora eu conheço um Deus que visita derrotados. Eu conheço um Deus que ainda visita derrotados. Porque a derrota nossa não tira a vitória que vem de Deus. E Deus visita aquela família. E na sua visita, eu acho interessante a Bíblia. Porque sabe, Deus podia mandar um anjo. Deus podia mandar um representante. Melhor, ele podia levantar um profeta, mas sabe quando Deus age? Parece que quanto mais profundo é o vale, quanto mais difícil é a situação, mas o Senhor diz: é eu mesmo que vou. Aleluia. Se fosse um probleminha qualquer, uma gripezinha, eu mandava alguém. Mas está desenganado, está numa situação que não tem mais esperança. Alguém olha e diz: nunca mais se levanta. Aí o Senhor disse: eu não vou mandar profeta, eu não vou mandar anjo, quem vai sou eu. Quem vai sou eu mesmo. E quando aquela mulher menos esperava, porque Deus age de repente, quando aquela mulher menos, sabe, aguardava uma visita de Deus, diz a palavra: oh glória, certo dia, o anjo do Senhor. E essa expressão, o anjo do Senhor, não se refere a qualquer anjo. Não se refere, a palavra anjo é mensageiro.
não se refere a qualquer mensageiro. Essa palavra é usada para Jacó. Quando Jacó estava no Vaú do Jaboque derrotado, quando Jacó estava no Vaú do Jaboque, dividindo o acampamento, desistindo de tudo, sabendo que tudo que ele tinha ganhado e almejado na vida estava perdido, porque 400 homens de guerra vinham contra ele, trazidos pelo ódio e o desejo de vingança do seu irmão Esaú. Mas ali no Vaú do Jaboque, ele é visitado, não por qualquer mensageiro, não por qualquer um, mas o anjo do Senhor, diz a palavra, aquela noite foi estar com ele. E quando Jacó sai daquele encontro, ele vai dizer assim: eu vi a face, mas não é qualquer face. Eu vi os olhos, mas não é qualquer olho. Eu ouvi a voz, mas não foi qualquer voz. Qual foi o rosto, Jacó, que você viu? Qual foi o olho, Jacó, que você olhou? Quem foi, Jacó, que tratou contigo? Ele vai dizer: eu vi a face do Senhor. Esse lugar é um lugar especial, é um lugar que eu me encontrei com Deus, lá no lugar do meu desespero. É verdade a palavra que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, pelo vale escuro, ninguém vai com você. O vale da sombra da morte é tão difícil que alguém diz que os adversários da nossa alma, os espirituais e os carnais, quando te vê entrar no vale da sombra da morte, eles dizem: vou ficar na porta. Está entrando no vale da morte? Vai só. Vai tu, porque eu fico aqui. Aleluia. E sabe o que o adversário faz? Ele diz: eu vou ficar lá do outro lado, para ver sair o caixão. Eu vou ficar lá do outro lado, para ver como é que vai terminar no cemitério. Mas quando você entra no vale da sombra da morte, tem uma palavra que diz: ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, não temerei. Não temerei o mal, não temerei a escuridão, não temerei a solidão, não temerei, porque tu estás comigo. Porque ele entra no vale comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. E lá do outro lado não tem cemitério, lá do outro lado não tem caixão, lá do outro lado tem vitória, tem uma mesa preparada, tem um banquete colocado, tem um unção de Deus na minha vida. A bondade e a misericórdia vão me acompanhar, Ele estará comigo. Ele não vai me deixar. Quando aquela mulher menos espera, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: tu és estéril. Esse é o teu estado, não pode gerar. Esse é o teu estado, nada dá certo. Esse é o teu estado, não consegue avançar. Esse é o teu estado, está tudo dando errado. A esterilidade chegou. Tu és estéril. Mas ele diz: e não tiveste filho. É o teu passado, é um passado de derrota, é um passado que não tem flores, é um passado de espinhos, é um passado de deserto. Não tivestes filho, é um passado de opressão. Contudo, há um Deus que ainda escreve a história. Contudo, a história não termina aqui. Contudo, conceberás. Sabe quem está falando? É aquele que abriu a boca no meio da escuridão e disse: haja, 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 aconteça, nasça, floresça, dê vida. É aquele que fala e o que ele fala se cumpre. Todavia, contudo, conceberás e darás à luz um filho. Portanto, e aqui Deus começa a relembrar o concerto. Portanto, de agora em diante, até aqui a tua história foi uma, mas de agora em diante, o Senhor te visita para escrever uma nova história. De agora, Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. De agora em diante, toma cuidado. De agora em diante, você não vai viver mais como viveu. De agora em diante, não vai mais andar por onde andou. Não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro.
impuro e proibido. Aquilo que contamina, tira da tua vida. Aquilo que te embriaga, tira da tua vida. Aquilo que te separa da lucidez, da comunhão com teu Deus, aquilo que atrapalha a tua mente, a tua oração, a tua comunhão, vai tirando da tua vida. Deus está mudando a tua vida. O Deus santo, o Deus que não se contamina, está te trazendo para a comunhão com Ele. Porquanto, e o Senhor vai dizer, há um propósito na comunhão, há um propósito da santificação, há um propósito em guardar os mandamentos do Senhor. Porquanto ficarás grávida e terás um filho, a esterilidade vai sair, a derrota vai sair, a santidade vai entrar, a comunhão vai entrar, aquilo que contamina sai, e a vida muda, porquanto ficarás grávida. É um novo estado que vai ser gerado, e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus. E diz a palavra, como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. O Senhor está dizendo assim: o que eu vou gerar em você é santo, o que eu vou gerar em você é especial, o que eu vou gerar em você é separado, o que vou gerar em você não pode se contaminar, nem você se contamina, nem aquilo que você vai fazer frutificar pode se contaminar. E ele vai dizer, ele é nazireu. A palavra nazireu vem de nazir, e a palavra nazir significa aquilo que é consagrado, aquilo que é separado, aquilo que é exclusivo, em meio a uma nação que se contaminava, em meio a uma nação que cocheava entre 2, entre 3, entre 4 pensamentos, em meio a uma nação que se voltava para cultos de contaminação. O Senhor está visitando uma família que vivia aparente derrota, está mudando a história dela, está dizendo assim: eu estou te chamando para ser diferente, eu estou te chamando para ser separado, eu estou te chamando para andar em santidade, eu estou te chamando para ser exclusivo. O que Deus tem para mim é exclusivo para mim, mas eu preciso da exclusividade ao meu Deus. Eu preciso adorá-lo de modo exclusivo. Outro dia eu estava pensando, porque uma hora na vida a gente para pensar certas coisas. Uma hora a gente para se preocupar com a vida, se preocupar com roupa, se preocupar com as contas. Uma hora a gente para fazer orçamento. Uma hora a conta da fatura do cartão supera o que você tem para pagar. Oh glória, uma hora você começa a se preocupar com as coisas da vida. E quando eu estava nesse pensamento e preocupando com essas coisas da vida, o Espírito de Deus me visitou. E Ele segredou o meu coração. E Ele disse para mim, Ele disse: meu filho, eu te faço lembrar a minha palavra. A vida é maior que o alimento, e o corpo é maior do que as vestes. E o Senhor dizia assim: sou eu que cuido, sou eu que amparo. Eu te chamei para uma aliança. Eu te chamei para ser separado. Eu te chamei para ser consagrado. Eu te disse: deixa o que contamina. Deixa, porque eu cuido da tua vida, eu cuido da tua família, eu cuido dos teus filhos. Eu não vou deixar faltar. E eu corri para a Bíblia nesse dia, abri a Bíblia e fui ver o texto, onde foi mesmo, Mateus capítulo 6. É Jesus falando, e Jesus vai dizer: olha, o Pai cuida das aves,
O pai cuida. Os passarinhos, vocês são mais importantes que os passarinhos. O pai cuida do lírio do campo. O pai provê. Aí o Senhor lá na frente, ele diz: mas tem uma coisa. Eu te chamo para uma adoração exclusiva. Eu te chamo para um envolvimento exclusivo. Deixa tudo e vem. Buscai. Ele diz: mas buscai. Tem uma condição. Qual é, Senhor? Buscai com primazia. Buscai, ainda que ninguém mais busque. Ainda que ninguém mais se volte. Ainda que coche entre dois pensamentos. Coloca no teu coração a primazia. Eu sou do Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Fala como Josué, no meio de uma geração que cocheava, dizendo: a quem vamos adorar? Mas Josué dizia: eu e a minha casa, eu e a minha família somos do Senhor. Eu e a minha casa permaneceremos com o Senhor. Alguém pode deixar, mas eu não deixo. Alguém pode desistir, mas eu não desisto. Para viver a promessa, eu me volto para o meu Deus. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas Deus vai dar, Deus vai acrescentar. E esse pacto está sendo firmado com essa mulher. Ele vai ser nazireu de Deus por toda a vida. Deus está falando para aquela mulher: olha, o meu relacionamento não é por um mês. O meu relacionamento não é por um congresso. O meu relacionamento não é por um tempo de festa. O meu relacionamento não é por um período da tua vida. Mas o que eu quero com você é para toda a vida. Nazireu é consagrado. Nazireu é exclusivo. Mas não é exclusivo durante a festa. Não é exclusivo durante o final de semana. Não é exclusivo durante o domingo. Não é exclusivo durante aquele tempo de prosperidade. Não é exclusivo durante o tempo de vitória. Mas é exclusividade para Deus durante toda a vida. No verão, no inverno, no outono, na primavera. O que Deus está falando é nazireu, é separado, é consagrado por toda a vida. Por toda a vida. Deus te chama para andar com Ele, mas é por toda a vida. É a entrega que Deus está pedindo a essa mulher. Não vai provar do vinho, não vai comer o que é contaminado. Você não vai contaminar a sua casa, não vai contaminar o seu ventre, não vai contaminar o seu corpo, não vai contaminar a sua mente, não vai contaminar a tua família. E eu farei. Você era estéril, agora terás, agora frutificarás, agora multiplicarás. A minha bênção estará sobre a tua casa. E aquela mulher pega aquela palavra, ela segura aquela palavra, e o Senhor diz: e eu começarei, através do fruto que vai ser gerado na tua vida, a gerar libertação, não só na tua casa, mas em toda a nação. O Senhor vai começar a libertar de quem oprime, a opressão vai sair, a Filistia vai ser derrotada, mas começa com você, começa com a decisão que você vai tomar. Qual é a decisão? Ela podia receber a mensagem do Senhor, ela podia receber a visitação do Senhor e continuar a mesma vida, ou ela podia receber a visitação do Senhor e dizer: nunca mais eu bebo vinho, nunca mais eu provo da uva, nunca mais eu como o que contamina, nunca mais eu vou contaminar a minha mente, nunca mais eu vou contaminar o meu coração. Eu não colocarei diante dos meus olhos aquilo que me separa de Deus. Eu não vou colocar diante dos meus olhos aquilo que gera um vazio na minha alma. Nunca mais. Ela diz nunca mais, e ela toma uma decisão. É preciso tomar decisões. O problema não é o que aconteceu até hoje. O que muda a tua vida não é a história passada. O que muda uma vida é a decisão que se toma a partir de agora. Ontem alguém me procurou, chorando, foi na minha casa, e eu fui falar com a pessoa. E o Senhor me disse: não abre a boca, cala, fica só ouvindo. E eu só ouvi. Eu nunca vi aquela pessoa, mas eu percebi, é crente. Eu nunca vi aquela pessoa, mas eu percebi, está desviado. Eu nunca vi aquela pessoa, mas eu percebi, está viciado em bebida.
está vivendo uma vida desgraçada. E ele olhava para mim e chorava. Ele olhava para mim e dizia, me perdoa. Ele nunca me viu, mas dizia, me perdoa. E eu sabia, não é a mim que ele pede perdão. Ele está pedindo perdão ao Senhor. Ele está sentindo a sua situação e a sua vida. E o Senhor dizia, fica calado, deixa falar. E ele me contou, posso falar? Pode. Ele me contou sua vida, ele me contou sua história, ele me contou o que aconteceu com a sua derrocada, o que aconteceu com o seu casamento, o que aconteceu com a sua vida, do filho que nunca mais ele viu, da esposa que o deixou, do adultério que cometeu, da queda ministerial que sofreu. E ele chorava e derramava lágrimas e chorava e dizia, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu só ouvia. Eu estava candeleia. Ratui candarabastia randareia. Ai, Estei. E depois ele disse, eu quero voltar. Eu quero voltar, Estei. Eu quero voltar. Eu quero tornar o princípio. Eu quero voltar para o Senhor. Eu quero fazer o que eu nunca fiz. Eu quero decidir diferente. Eu quero viver diferente. Ora por mim. E é o que eu fiz naquele dia, ontem, no meio, num lugar público, gente para lá, gente para cá. Ele dobrou o joelho e disse, ora por mim. E derramou lágrimas. Eu não tive como não chorar com ele naquela oração. Porque o que muda a tua vida não é o que você fez. Deus não te chamou para fazer como a mulher de Ló e olhar para trás. Mas Deus te chamou para deixar o passado, para deixar uma nação que se perdeu. Mas Deus não te quer perdido, mas você sai olhando para frente, você sai olhando para diante. Deixa o passado do passado, não deixa o passado te revisitar. Mas olha para frente, olha para diante. Paulo diz, deixa o embaraço e o pecado, deixa tudo. Corre com paciência. A carreira que te está proposta é uma carreira para a vida, é uma carreira para a unção, é uma carreira para o renovo, é uma carreira para a vitória, é uma carreira para a salvação. Olhando para frente, a palavra é aforal. Nem olha para, não desvia para a esquerda, não desvia para a direita. Olha para Jesus, o autor e o consumador da tua fé. Olha para Jesus. Toma uma decisão hoje. Daniel em Babilônia tomou uma decisão. Qual foi? Não vou me contaminar com os manjares da mesa do rei. Não vou me contaminar com a cultura de Babilônia. Não vou me contaminar, mas eu servirei ao Senhor. Você muda a sua vida a partir de uma decisão. Aquela mulher ouviu, acreditou e decidiu. Você ouviu nessa manhã. Ei, Astéia, eu peço ao Espírito de Deus que te faça acreditar. Eu peço ao Espírito de Deus que gere fé no teu coração. Porque a mensagem ouvida precisa ser crida. E uma vez crida, eu te convido a decidir. O Senhor te chama para ser separado. O Senhor te chama para ser consagrado a Ele. Não é por um programa Louvor e Palavra. Não é por um fim de semana. Não é por um verão. Não é um amor de verão que Deus te propõe. É para ser nazireu dele por toda a vida. Para servir a Ele com todas as tuas forças, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Alguém vai dizer, ele é diferente, o cabelo é diferente, o comportamento é diferente. Não bebe vinho, não bebe cerveja, não fala palavrão, não. É nazireu de Deus por toda a vida. Eu quero orar com você agora. Escreve: eu quero Jesus. Eu quero ser nazir. Escreve: eu quero ser nazir de Deus por toda a vida, consagrado ao Senhor por toda a vida. Eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e os meus filhos, eu e a minha esposa, eu e a minha parentela. Eu me consagro
ao Senhor. Vem viver o projeto de Deus. O Senhor te visita nessa hora. Ora comigo, Pai querido, Pai santo. Ei, Astura Gandarai Ostei. Nós estamos na tua casa e presença. Ai, eu mande como estai, eu cheia, eu sui garage. Astu candarabadarastu ikei. Esto mandarebarabasuidas. Eu te peço agora, Senhor, essa pessoa que o passado não deixa avançar. Essa pessoa, Senhor, que as lembranças do passado a revisitam todos os dias para derrotá-la, para dizer que ela não pode, que ela não é, que ela não gera, que ela não avança, que com ela não acontece. A minha mãe foi, o meu pai foi, o meu avô foi, eu também serei. Eu conheço Deus que muda história. Eu oro ao Deus que muda histórias. Eu oro ao Deus que visita corações. Eu oro ao a tua palavra diz que tu pega o pecado, Senhor. Tu pega aquele monte de pecado, aquela podridão de pecados que a gente faz, que a gente praticou. É nosso pecado mesmo, teu nosso DNA, é nossa assinatura. Mas tu pega tudo isso. Eita glória, quando a gente diz perdoa, quando a gente diz eu pequei, como aquele homem que me visitava ontem dizia eu pequei, mas eu quero consertar, eu errei, mas eu quero acertar. Como ele dizia, eu vou dar a volta por cima, eu vou dar a volta por cima. Espírito de Deus. Alguém pode estar embaixo. Alguém pode estar no vale da sombra da morte. Ai, Osteia. Mas eu te peço agora, visita esse vale, visita esse coração, visita esta vida, tira da derrota, tira dos grilhões, tira das prisões, faz mudança, Pai, rompe o passado dessa pessoa hoje, para que ela viva, para que ela avance, para que ela descubra, para que ela tenha a visão de Deus, para que ela veja além do vale, tem uma mesa preparada, para que ela veja além do vale, tem comunhão, tem revelação, tem presença, tem banquete, tem a presença e a vitória do Senhor que te espera. Meu Deus e meu Pai,